Paz, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Aqui pro Carioca tá frio, né? Aqui tá frio, 23, aqui tá muito frio. 23, tá, Não, 23 tá 23 frio, não. também. Aqui Não, mas tá. pro Carioca é quase calamidade, né? Ontem aqui fez. Quando eu fui dormir, 12, sensação de 9. Uau! E 3 semanas atrás, de madrugada, fez 3. Olha, tá. Comecei comentando sobre a falta de perdão, né, apóstolo, até o senhor entrar. E começo citando Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bom. Ó, Cuiabá está 41 graus, fogo puro lá, ó. Não, Cuiabá eu já conheço. Cuiabá é quente, muito Ó, quente. Tô mandando aqui uns aviãozinhos opa! para os amigos aí. Toda vez que alguém vai me perguntar o que é perdão, acabei até de falar na minha mensagem que eu preguei hoje, com a promessa de Deus você aprende, muda e melhora. Então foi o que eu preguei. E eu falei o seguinte, que nunca vai haver um perdão para uma pessoa porque o perdão nós damos. Mas a raiva e o sentimento só sai se Deus tirar. É claro, se nós permitirmos. Então tem muita gente que até diz, não, eu perdoei ele, mas ainda está com raiva. Então ele ainda não permitiu que Deus entrasse para tirar a raiva. Então esse perdão é meio meio barro, meio tijolo. Ele não é o perdão que deveria ser se ele tivesse, de fato, perdoado. Porque o perdão, quando você perdoa, você tem que também permitir que Deus entre para tirar todos os sentimentos. É claro que a gente não vai esquecer, mas a gente já não pode ter raiva. Eu vi quando nós chegamos, quando eu entrei, eu ouvi você falando que, às vezes, quando alguém fala de alguém, de uma outra pessoa, logo o outro tem raiva, né? É complicado. Eu sempre falo o seguinte, não leve as pessoas, não deixe o seu futuro amargo, levando para o seu futuro pessoas que amargaram o teu passado. Eu falei também que, no começo, né, antes do senhor entrar, eu falei que uma das coisas muito erradas que acabamos fazendo é tentar perdoar sem a ajuda do Espírito Santo. Porque com a ajuda do Espírito Santo vira como se fosse uma cicatriz. Tá lá, você lembra, mas não dói mais. Ela já não influencia como antes. Já não faz tanta diferença, porque você lembra, mas não sente mais dor, né? E isso só com a ajuda do Espírito Santo, porque é um fruto do Espírito. O perdão é um fruto, né? Ele é gerado de dentro para fora. E a gente se engana se ficar tentando sozinho conseguir perdoar. Vai entrar na galeria da desculpa, né? É, Pegando vai um entrar. gancho lá na tua palestra de segunda-feira, tava ó, top. Ah, que A bom, gente que fica bom. arrumando muleta para não desenvolver, né? Então, muleta para não perdoar, muleta para poder não, como é que se diz? Não viver uma vida de perdão, dando e recebendo. Teve alguém que disse aí, saudade do pastor Daniel. Deus abençoe sua vida. Ó, Tá Ana bom? Paula, paz do Senhor, seja bem-vinda. Amém. Tem uma coisa, pastor Daniel, dentro do perdão que é ignorado por muito cristão, porque a maioria das pessoas acha, você lê um texto fabuloso, e o próprio Jesus
fala isso de uma forma bem relevante. Deixa eu ver como é que está na Bíblia, fácil de ler, que ela tem uma conclusão diferente. Mas quando Jesus vai para a oração ali do Pai Nosso, quando ele vai nos ensinar a orar, quando ele diz, perdoa as minhas ofensas ou dívidas, eu acho que tem que ver, porque a ofensa, a dívida, parece que fica um pouco fora de contexto. Então é melhor a ofensa, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoado a quem nos tem nos traído, né? Aqui diz o seguinte: quando for orar, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, porque o Pai que te ouve em secreto, secreto vos responderá. Pai nosso que está no céu, perdoa aos que pecam contra nós, assim, ó, perdoe os meus pecados, assim como perdoamos aos que pecam contra nós. Na fácil de ler. Então, perdoa os meus pecados, como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Na verdade, o que Deus quer dentro disso aí, pastor Daniel, Deus é um Deus de relacionamento, e Ele sabe que a única forma dele gerar relacionamento é perdoando. Como Ele queria se relacionar conosco, então Ele criou o perdão para que ele representasse um novo elo no relacionamento. Então, quando Deus cria o perdão, Ele está dizendo bem assim, olha, o perdão, para mim, é, na verdade, um elo que eu estou colocando nessa corrente, que foi quebrado, um novo elo, para que eu possa novamente me relacionar com você. Quando Deus manda a gente perdoar, Ele está também fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo, restaure o elo do relacionamento que você quebrou com alguém. Porque quando você perdoa, você volta a se relacionar. Então, esse entendimento de perdão para um elo de relacionamento, talvez seja esse a falta de muitos cristãos. Porque quando nós vemos aí, o Senhor me perdoa do jeito que eu perdoo a quem me cometeu um pecado, ou seja, restaure o meu relacionamento contigo, que eu vou restaurar o meu relacionamento com aquele que também me ofendeu. Eu te ofendi tanto, e o Senhor cria um elo, me perdoa, para eu poder ter novamente relacionamento. Então eu quero também fazer com que os meus relacionamentos que foram quebrados, sejam eles restaurados. Então é importante que os cristãos entendam que perdão é restauração de relacionamento. De um Deus que perdoa para se relacionar com um homem caído, um homem que pecou, e do homem que perdoa aquele que pecou contra ele para restaurar esse relacionamento. Nessa mesma linha, eu marquei uma das coisas que eu marquei aqui foi: a falta de perdão é uma prisão. Pegando esse gancho, Deus de cima, eu recebo perdão. E para os lados eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Aí faz sentido quando nós vamos para 1 Coríntios 11, a partir do 23, quando Paulo começa dizendo a ceia, falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Pegando só esse pedacinho, só essa parte A, eu recebo o perdão do alto, me sinto perdoado para ir compartilhar desse perdão. Mas se eu não faço isso, eu entro numa prisão. Olha aí, nosso amigo Bispo Bandido na área. Saudações, reverendo. É isso mesmo. Eu quero hoje, quando você me falou o tema, a primeira ideia que me veio foi justamente isso. Perdão é restaurar o elo do relacionamento. Quando o casal não se perdoa, eles não restauram o relacionamento.
Quando o filho não perdoa o pai, ele não restaura o relacionamento. Quando o amigo não perdoa o amigo, ele não restaura o relacionamento. Quando Deus não nos perdoa, ele não restaura o nosso relacionamento. Essa questão é tão séria que quando nós vamos estudar o filho pródigo, nós vamos perceber que quando o filho pródigo volta à casa do pai, ele volta para receber o perdão do pai. E quando ele volta para receber o perdão do pai, ele fala de onde foi desligado um relacionamento. Ele diz: pai, eu pequei contra o céu perante ti. Então perceba que quando o homem não se relaciona, não se perdoa na terra, quando ele quebra um anel, uma aliança do relacionamento, o céu quebra junto. Porque perdoar é restaurar a si mesmo, diz Vandir aí. Perdoar é libertar o prisioneiro. Sim, mas eu concordo. Mas naquele ponto-chave, quando o homem perdeu, Bispo Vandir, o relacionamento com Deus, Deus o perdoou para restaurar o relacionamento que o homem havia perdido. Então, eu estou levando para esse ponto, mas eu também acredito que a frase minha máxima é: perdoar e libertar o único prisioneiro chamado você. O único que fica preso na falta de perdão é você. Só que eu quero levar esse perdão para restaurar. Porque até então as pessoas conseguem olhar para o perdão sem perceber que o perdão é ligar novamente o elo do relacionamento. Então eu quero dar uma empurradinha para que fuja um pouco do normal, daquilo que a gente já está acostumado a falar sobre perdão. Mas vai lá. Muitas pessoas me abordam quando fala sobre perdão. Ela fala o seguinte: olha, me acusaram injustamente, é uma mentira a acusação que eu sofri, e a pessoa que deu ouvido a essa mentira não me perdoa. E tem muitas pessoas até hoje magoadas porque alguém deu ouvido a uma mentira contra ele. E essa pessoa acaba não, vamos dizer assim, procurando o erro que não existe em si mesma nesse ponto. E, voltando ao que o senhor tinha falado antes, não consegue reatar este relacionamento. Essa relação entre indivíduo a indivíduo. Seja na família, seja em qualquer âmbito, na igreja. Uma coisa é os erros que eu cometo, as ofensas que eu cometo a alguém. Eu reconhecer que errei, pedir perdão. Cabe à pessoa perdoar ou não. Mas a minha parte é estar fora dessa prisão que é a falta de perdão. Outro ponto é a pessoa não acreditar no pedido. São relacionamentos, mas são situações diferentes. O que o senhor nos diz isso aí para compartilhar um pouco? Olha, quando a pessoa perdoa, ela está permitindo que Deus flua na vida dele. Deus é amor. Porque o perdão é fruto do amor. O amor tudo sofre. Lá, 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo sofre. O amor tudo perdoa. Então, quando a pessoa perdoa, não olhando para suas feridas, o orgulho atrapalha muito. O orgulho atrapalha demais. Na verdade, o orgulho é o primeiro sentimento que derrubou o diabo e derruba muita gente hoje. Na verdade, quando a gente perdoa, a gente está exercendo o amor que é Deus. A única forma de nós fluirmos o amor é através do perdão. Cara, não tem como. A humanidade não tem o amor de Deus e não consegue exercer esse amor de Deus. Por quê? Por causa da falta de perdão. Então, o que falta na pessoa é fluir esse amor. Quando o amor de Deus, Deus é amor, flui na pessoa,
perdoar para ele é fruir amor. É mostrar que ele tem dentro de si o fruto do Espírito. Ah, mas eu não fiz nada para ele falar isso. Tá ok, mas já falou. E agora? O que você tem que fazer? É perdoar. E tem uma outra coisa que eu vou dizer aqui para os amados. Perdoar não é esquecer, mas é permitir que a pessoa que você perdoou volte a te trair novamente. Tem isso também, né? Porque qual o grande problema? Qual o grande problema? Ah, eu perdoo ele, mas você está com medo, você não permite que ele te traia de novo. Querido, quando Deus vai falar sobre perdão, ele vai dizer 70 vezes 7. Ele não vai deixar uma margem pequena. Ou seja, então, se eu perdoo, eu perdoei, mas não, da próxima vez eu não tolero, da próxima vez eu não perdoo. Não, querido. Perdoar é dar para a pessoa, né? É dar para a pessoa a oportunidade de ela errar de novo. Porque, olha, Deus nos perdoou, mas Ele não dá a oportunidade da gente errar de novo. E toda vez que a gente erra, Ele não nos perdoa. Então, eu perdoo, mas eu não quero mais saber dele. Não, então você não perdoou. Porque perdoar é dar a oportunidade da pessoa errar de novo. Essa é uma outra chave do perdão. Então, eu não perdoo, mas não quero mais saber dele. Não, então, não é perdão. Perdão é dar a oportunidade de repetir o erro de novo. Isso é perdão. E geralmente quem foi perdoado não quer repetir outra vez, né? Quem se sente verdadeiramente perdoado não quer repetir aquele erro. De jeito nenhum. Eu fiz um grifo aqui só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, né? Eu não podia perder a chance. Quando não perdoamos, quem leva vantagem é o diabo. Sim, porque os relacionamentos quebrados, ele veio para destruir. Verdade. Deixa eu usar um texto aqui de Efésios capítulo 4, 29 ao 32, que Paulo diz o seguinte: não deixe que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas só a que for útil para edificar uns aos outros de acordo com a sua necessidade, para conceder a graça aos que o ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado para o dia da redenção. Livra-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Seja bondoso, compassivo, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou a vós em Cristo. Tem uma coisa que eu queria mostrar aqui, Pastor Daniel, me permita. Claro. Quando a gente perdoa, quando há um perdão, o perdão é fruto de bondade, não é de generosidade. As pessoas têm que entender. Fruto. Bondade o fruto da bondade é perdão, não é generosidade. Eu sou uma pessoa boa. Não. Boa não, você pode ser generosa. Eu sou boa porque eu ajudo as pessoas. Não, você é generosa. Generosa é uma coisa. Boa de bondade é aquela que a bondade dela ultrapassa o defeito dos outros ou não permite que o mal invada a vida dele. O bondoso é aquele que perdoa, é aquele que ama, é aquele que está muito relacionado ao sentimento. Bondade está relacionada ao sentimento. Generosidade está relacionada ao que dá. Então, você não é bondoso porque você ajuda as pessoas. Você é generoso por ajudar as pessoas. Você é bondoso quando você perdoa, quando você ama uma pessoa que não merece, quando você dá alegria para uma pessoa que não merece. Aí você é bondoso. Bondoso não é ser generoso. As pessoas confundem. Eu sou uma boa pessoa. Boa não, você é uma pessoa generosa. Porque só é bom aquele que perdoa. Por isso que Jesus disse, quando o jovem rico lá em Mateus 19 corre atrás de Jesus, disse: bom mestre. Aí Jesus disse: bom só o Senhor. Mas por que bom só o Senhor?
Porque bom vem de bondade, de generosidade. Não é generosidade, bondade vem de perdoar, porque ele perdoa todas as nossas culpas e todas as suas ignorâncias. O perdão é a chave que liberta a alma. Muito bem. Exatamente essa é a linha de raciocínio mesmo. Quando nós falamos de perdão, ele sempre está envolvido em uma ação. Então, eu não consigo perdoar se eu não tiver a ação de pedir ajuda a Deus, ao Espírito Santo, para que me ajude a limpar-me da mancha que é a falta de perdão. Porque a mágoa nos faz ficar naquele loop temporal que o senhor falou lá, sobre reviver as dores do passado e carregar ela para o nosso futuro. Muitas vezes aconteceu diversas situações que fomos feridos lá atrás, e isso enebria a nossa visão, e continuamos com essa visão de falta de perdão, tentando avançar e revivendo as mesmas dores lá atrás que não foram resolvidas através do perdão. Vamos usar um texto bíblico. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando a palavra é todos saberão, não é porque você pensou que perdoou. É porque você agiu e ele viu você fazer. Então, não existe o perdão que você fez, agiu em pensamento. O filho pródigo, quando foi pedir perdão ao pai, ele poderia lá mesmo dizer: pai, me perdoa e tal, em espírito. Não, ele foi lá, teve uma ação. E a ação gerou uma renovação de aliança. Volto a repetir, perdão é muito mais do que um sentimento. Perdão flui amor. Perdão restaura relacionamento. Por isso que Deus nos perdoou, porque Ele queria restaurar o relacionamento. Por isso que Ele nos manda perdoar, porque Ele quer que a gente restaure os relacionamentos. E aí vem Jesus e nos deixa esse mandamento novo, dizendo: olha, para que todos vejam. E não tem como ver se só está no teu pensamento. Então, se ele diz que amar e perdoar é um ato que tem que ser visto, para que saibam que vocês são meus, então isso de fato tem que ser demonstrado, e não algo espiritual que a pessoa sente. Não, eu senti que foi perdoado. Não, você não sentiu, mas está cheio de mágoa, não foi perdoado. Tem que ter a ação, né? 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Se eu tirar amor e colocar perdão, é a mesma sentença, né? A mesma regra, vamos dizer assim. Isaías deixa uma coisa bem importante aqui. Que as pessoas... Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías diz o seguinte: o perdão ele é duro, mas ele tem que ser dado. O perdão ele machuca, mas ele tem que ser dado. Ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Quando Deus estabeleceu que o pensamento dele é mais alto, Deus já está nos dando uma informação dizendo o seguinte: eu sei porque eu mandei você perdoar. Eu sei porque eu mandei você amar. Eu sei porque eu mandei você viver em união. Eu sei. Mas por que eu sei? Porque eu penso mais alto que você. É duro para muitos. Mas o que ele fez para mim foi difícil. O que ele fez contra mim,
marcou minha alma. Opa, mas o Deus que tem um pensamento mais elevado, ele sabe por que ele pediu. Ele pediu porque ele sabe o melhor caminho para você. Ah, mas eu vou continuar pelo caminho de não querer perdoar. Então, tu continuará no caminho da destruição. Porque o caminho de Deus é mais elevado. Os céus estão acima da terra. Perceba que o céu está acima da tua cabeça. Então, isso quer dizer que Deus está no nível elevado. Ah, mas e se eu não quiser perdoar? Então, tu não é perdoado também. Ah, mas eu não concordo. Concorde ou não. Esse é o pensamento de Deus. Então, qual é o grande problema das pessoas? Por que eu não perdoo? Porque meu pensamento não me condena. Mas entenda, o pensamento de Deus é maior. E Ele mandou você fazer isso. Então, vai pelo que Deus pensa e menos do que você pensa. Você vai ter mais sucesso. Um outro ponto, seguindo essa mesma linha de raciocínio, toda vez que Deus nos encoraja a perdoar, Ele incentiva a gente a perdoar alguém, eu visualizo como se fosse uma escada, eu estou num degrau. E o perdão é o espelho da escada que vai me fazer ver o próximo nível. Então, todo mundo que perdoou, que teve a ação de perdoar, sempre cresceu um nível. Isso eu olhando as pessoas à minha volta, casos conhecidos. Porque a falta de perdão não deixa ninguém avançar, porque você fica limitado, abrindo brechas para a atuação do inimigo, e entre outras feridas que abre, né? Vamos dizer, a pessoa ficou ferida na alma, e é uma ferida que só Deus para tratar. Vamos entrar em um assunto picante. De quem Caim teve raiva? De Deus ou de Abel? Olha, isso é bom, hein? Ó, que aceitou a do outro e não a dele. Então, por que Caim não teve raiva? As pessoas têm que entender isso. Quando você não perdoa, você pode estar tendo raiva, não é da pessoa, mas de Deus que a fez. Quando você olha para Caim e Abel, Caim não fez nada para o seu irmão. Pelo contrário, Caim, ele fez o melhor para Deus. Só que Deus Deus resolveu aceitar Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim. Aí Caim, de uma hora para outra, com raiva de Deus, matou o irmão. Olha, o perdão é difícil, mas nós podemos tomar um caminho para não prejudicar a nossa vida. Olha o que é que Deus diz lá em Gênesis capítulo 4, quando ele chega para Caim e diz assim: Caim, o pecado, o mal jaz à tua porta e cabe você dominar. Ou seja, mude a rota. Saia da rota da vingança. Saia da rota da vingança. Mas eu tô com raiva de quê? Aí ele diz bem assim: você não vai conseguir me matar, você só consegue matar quem está do teu lado. É o texto que você leu de 1 João. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar quem eu vejo? Como é que eu posso amar quem eu não vejo se eu não consigo amar quem eu vejo? Então, quando Caim fica com raiva, ele não fica com raiva de Abel, ele ficou com raiva de Deus. E quando ele fica com raiva de Deus, ele vai e mata o que Deus escolheu. Quando o homem ele está com raiva do outro, ele não consegue, a Bíblia diz que ferro no ferro se afia, ele não consegue entender que o ferro no ferro está se afiando, e ele fica com mágoa, porque ele deveria aprender com o pensamento alto de Deus, entender que se ele perdoar, ele vai ter mais resultado do que aquele que o ofendeu, que ele vai ter liberado sobre a vida dele os céus. Esse negócio de perdão é tão sério que o próprio Pedro diz bem assim, que quando o homem tem uma desavença com a mulher, a oração dele não é ouvida. Então, verdade.
Então, quando você perdoa, o céu se abre para você. Tanto que quando o Senhor fala que quando a gente contribui na obra, quando a gente dizima e a gente oferta, o céu se abre. Mas por que veio isso? Porque o sacrifício que representava as pessoas demonstrando o seu arrependimento fazia com que o céu de Deus se abrisse para a vida delas. Então, as pessoas que nos ouvem, muitas das pessoas que elas estão vivendo, vivem debaixo exatamente de um céu de bronze, justamente por causa da falta de perdão. Porque olha o que é que Deus disse para Abel, cabe a você dominar, ou seja, o perdão é algo que a gente faz sem esperar que Deus comande, porque Deus só nos manda perdoar, a decisão de perdoar é nossa. Só que quando a gente perdoa, a gente simplesmente está perdoando. Por isso que o filho pródigo diz: Pai, eu pequei contra o céu. Por quê? Porque foi o céu que foi ferido. Aquela atitude feriu o céu. Mas por que aquela atitude feriu o céu? Porque o filho matou o pai no coração, virou assassino, ele virou o Caim do pai. Porque o pai só poderia dar herança se morresse. O filho só poderia assumir a herança se morresse. Mas aí o filho vem, mata o pai no coração, com raiva, por ele não ser o primogênito, pelo pai estar vivo. Então, quando ele chega e diz: Pai, perdoa-me, perdoa porque eu pequei contra o céu, ele está dizendo: porque o céu sabe que eu matei o Senhor para ter o benefício. Então, quando Deus diz para Caim, o mal já na sua porta, cabe a você perdoar, ele estava dizendo: você está pecando contra mim, porque eu aceitei ele, foi eu que decidi por ele, foi eu que escolhi ele. E quando você não faz isso, você simplesmente peca contra o céu. Quando a gente não perdoa, a gente peca contra Deus. Por quê, pastor Daniel? Porque Deus manda a gente perdoar. Sendo um pouco mais genérico em tudo que o senhor acabou de falar, vou te contar, hein? Tem muito Caim solto aí. Tem muito Caim solto aí que tá chateado com desse desconto e um montaréu de Abel que tem andado por aí. Porque Deus manda a gente perdoar. Deus não manda. Perdoe 7 vezes 7, 70 vezes 7. Agora, se Deus mandou, eu não quero, eu estou indo contra quem? Contra a pessoa ou contra Deus? É a mesma coisa de Caim. Caim, Deus disse: o mal jaz à tua porta, cabe a você dominar, ou seja, cabe a você decidir se vai abrir a porta para ele ou não. Se você fechar a porta para ele, você será perdoado. Se você abrir a porta para ele, você será condenado. Então, quando alguém não perdoa, ele tem que entender que ele está com raiva de Deus, porque foi Deus que mandou ele perdoar. E ele está matando os Abéus da vida, que são as pessoas que, porventura, lhe fez algum mal, entre aspas, porque ele não quer obedecer a Deus. Então, a raiva dele é para com Deus e não para com a pessoa. Ele tem que se resolver com os céus e com as pessoas pelas quais ele matou, ele ofendeu. O filho pródigo matou o pai, por isso que ele pecou contra os céus. Aqui tem um comentário aqui: por isso a sociedade está sofrendo pela calamidade da depressão. Depressão vem justamente por causa dessa... Eu sempre falo para as pessoas: eu não levo para o meu futuro alguém que me fez mal no meu passado, eu não quero destruir o meu futuro. Se eu levar a pessoa... tem uma máxima, o Bispo Vandil, não sei se ele ainda está aí, mas tem uma máxima que fala que quando um homem tinha que pagar ali pelo seu preço, né, pelo crime que fez, se amarrava o cadáver nas costas do opressor, e ele tinha que andar com aquele morto. E à medida que os bichos iam comendo aquele que ele matou, ele era também consumido pelo mesmo bicho que o matou. É justamente isso. Quem leva para o futuro um morto que deveria já estar sepultado, que deveria já estar perdoado, enterrado, ele simplesmente está sendo consumido pelo mesmo bicho que consumiu ele, que está consumindo o cadáver que ele está levando para o futuro. E perdão, falta de perdão é um morto agarrado nas costas,
que está em decomposição, que logo vai começar a matar as costas, vai consumir a vida da pessoa. Por isso que a Bíblia diz... por isso que a Bíblia diz que perdoar é simplesmente jogar fora esse morto, né? É jogar o morto fora e entrar no futuro brilhante. Eu te amo, viu, Bispo Vandir? Saudade de tu, nem falei com tu hoje. Bispo Vandir eu gosto de ouvir ele traduzindo aí as traduções dele do hebraico, ó. Meu amigão. Eu tenho esse privilégio também. Ele é gente muito boa. É bem difícil essa visão aí, hein? De a falta de perdão ser um morto com bicheira e eu carregando nas costas. Eu acho que vai ter muita gente sendo incentivada com essas palavras a perdoar, começar de hoje. Olha que eu comecei dizendo que perdão é restaurar o elo do relacionamento. Depois eu falei que perdão flui no amor, né? Só perdoa quem ama. Flui Deus na vida dela. Olha agora o que eu estou falando. Estou falando que perdoar é alguém que não perdoa, ela está contra Deus, porque foi Deus que mandou ela perdoar. Então ela fere os céus. Ela é o Caim, que mata Abel, que não tem nada a ver, porque não quer obedecer o que Deus diz. É um mal que faz a porta, só alguém que decide, né? Então é importante as pessoas entenderem que perdoar não é algo que é bom, é difícil, mas tem que ser feito. Quando a gente vai ver, por exemplo, algumas histórias a respeito de Colossenses, capítulo 3, para eu finalizar aqui, para você continuar daí. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, na Bíblia NVI, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, tenha uns com os outros e perdoe os que queixam vocês por ter algo contra vocês. Perdoe como o Senhor vos perdoou. E sobre tudo isso, revestidos do amor, que é a única e perfeita unidade. Não tem como a gente perdoar, viver sem perdão, porque sem perdão a gente chega a lugar nenhum. Jesus é o maior exemplo de perdão em nossas vidas, nos amou primeiro, que somos, né, para nós perdoarmos. Olhemos para o exemplo do nosso Pai, faremos o que é certo, exatamente. Exatamente. Quando falamos de perdão também, muitas vezes nós queremos imputar vamos dizer assim, eu quero perdoar, mas fulano não facilita. Eu não dependo dele para eu perdoá-lo. Porque quando Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Então, o perdão não é condicional. Não é condicional. Mas muitas vezes nós queremos condicionar o perdão. Eu já ouvi, né? Se fulano não mudar, eu não libero o perdão. Eu falei, juiz bom, hein? E, por outro lado, tem muitas pessoas com problema de relacionamento com Deus, descontando em qualquer Caim que está próximo. Qualquer Abel. Qualquer Abel, isso aí. Qualquer Abel. Tem muita gente se comportando como Caim, com problema de relacionamento com Deus. Com Deus. E o primeiro Abel que passa por perto, esforçado, a gente vai lá e desconta nele. E o problema é que, abrindo aspas, Deus está vendo tudo. O El Roi, né? Deus que tudo vê. Olha aí o problema. Falando lá para Gênesis 4, depois de Caim ter feito a besteira, Deus vai perguntar para ele: cadê o seu irmão? E ele ainda quer dar fora em Deus, né? Cuidador do meu irmão? Cadê o seu irmão? Na verdade, essa é a pergunta que Deus faz todas as vezes que a gente não perdoa a quem nós devemos perdoar. Cadê seu irmão?
Cadê? Cadê o seu cônjuge? Cadê o seu filho? Cadê o seu colega? Cadê? Onde ele está? Ah, não, senhor. Eu já matei ele no meu coração. Eu acabei de matar. E eu não sou eu que vou cuidar dele, né? Eu gosto da história... Pode falar. Não, o senhor está me falando isso aí, e eu estou lembrando quando Deus fala, porque o sangue dele está clamando por justiça. Olha, ele não falou nada, Abel não falou nada, porque já estava morto, mas o sangue dele, o testemunho dele continuou falando com Deus sobre justiça. Perdoar é dar a Deus a chance de governar a nossa vida. Quem não perdoa é governado pelo mal que sofreu. Bispo Vandi. Muito bom. Governado pelo mal que sofreu. O perdão, Bispo Vandi, é justamente isso. É permitir que Deus governe. É restaurar o relacionamento da pessoa com Deus. E restaurar o relacionamento da pessoa que perdoa com aquele que o ofendeu. Então, no perdão, há uma restauração de relacionamento. Deus restaura o relacionamento com a pessoa e a pessoa restaura o relacionamento com aquele que ofendeu. Mateus 18, 27, dentro daquela máxima de perdão, diz o seguinte: e o Senhor daquele servo teve compaixão dele e concedeu a ele o perdão de toda a dívida e o deixou ir. O perdão realmente é um cancelamento de dívida. Engraçado que a pessoa que... É importante dizer isso, que as pessoas que não perdoam, ela simplesmente ela continua devendo. Porque quando a gente perdoa, a gente cancela a dívida, né? Então, agora imagine quanta gente está devendo aí. No Serasa de Deus tem muita gente com nome. No SPC de Deus tem muita gente que não compra o milagre porque ele simplesmente não perdoou. Porque perdão é cancelamento de dívida, é deixar ir. E nesse texto nós sabemos que aquele que foi cancelado encontrou alguém que devia, em vez de perdoar da mesma forma, foi o que ele fez? Prendeu. Agora, quando você vai olhar, e eu já fiz um levantamento da dívida naquela época, eu lembro que o que foi perdoado do primeiro, daquele que devia ao rei, o Senhor, foi equivalente, por exemplo, 100 milhões de dólares. Agora, nem a vida do cara pagava aquela dívida, que era uma dívida imensa. Se ele trabalhasse a vida inteira, não pagava. Só que a dívida do outro, que foi menos, que era aproximadamente 10 mil reais, ele conseguiria pagar se ele trabalhasse duro, dividisse aí em 30 prestações, ele pagaria. Mas o outro, mesmo que dividisse em centenas, não pagaria. Quer dizer, a quem muito é perdoado, muito será cobrado. Porque quando a quem pouco perdoa, muito será cobrado, né? Então, perdoar é simplesmente cancelar a dívida. Tem pessoas que ainda não estão com suas dívidas canceladas com Deus, tá em dívida lá com os céus, porque não consegue perdoar. Eu fiz um cálculo um pouco diferente, mas o resultado vai dar o mesmo. Eu fiz um cálculo, como era 10 mil talentos, eu peguei por dia trabalhado. Então, o primeiro devia 200 mil dias de trabalho. E o cara que ele não perdoou devia 100 dias de trabalho. Ou seja, ele devia 200 mil, foi perdoado. O outro devia 100 dias e não foi perdoado. Mas dá no mesmo. A questão é que o muito que foi oferecido foi o perdão, né? A quitação da dívida quando o outro não... E Deus nos perdoou e a gente não pode perdoar. Quem foi que pagou a maior dívida? Quem é que deve mais? Não é a gente, do que é o que as pessoas fazem com a gente? Ele perdoa muito mais. Perdoou muito mais. Muito mais. Quanto tempo a gente tem aí, meu amigo? Estamos entrando em 50 minutos. 50 minutos? Então deixa eu ler Lucas, aqui, Lucas capítulo 27, versículo 31. Opa!
Diz assim: o perdão, ele traz clareza. O perdão traz clareza e benefício. Diz assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoem, orais pelos que te caluniam. Se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém tomar o seu manto, não impedir de tomar a sua túnica, dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija de volta. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Você percebe que Jesus traz uma lista assim das piores para perdoar? Ele não traz uma lista fácil. Ele diz bem assim: não. Eu vou rasgar aqui, olha, vou mostrar para você as coisas mais difíceis de se perdoar. Por isso que ele diz: faça o bem aos que te odeiam. Ah, brincadeira. Como é que alguém me odeia, eu vou fazer o bem? Aí, bendizei aos que te maldizem, orai pelos que te caluniam. Se alguém te bater na face, ofereça a outra. Quer dizer, ele traz uma lista interminável de ações que vai exigir uma atitude oposta. Então, se alguém vai me caluniar, o que é que eu posso fazer por ele? Eu tenho que orar. Aí eu vou pegar a chave aqui do... se alguém te bater na face, se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Tem algo aqui que eu achei importante, eu vou falar aqui. Olha, quando Jesus diz: se alguém te bater na face, ofereça a outra, Jesus está dizendo bem assim: mostre para ele que a guerra é dele só, e não é sua e nem dele. Já bateu aqui, ok, ó, então toma outra. Mas por que você está me dando? Não, eu estou dizendo para você: lute a sua luta sozinho. Eu não vou entrar na sua luta. Você me convidou para lutar com você, mas eu não quero lutar a sua luta. Então toma outra aí. Não, mas eu quero que você revide. Não, eu não vou revidar, porque se eu revidar, eu entro na sua luta. E quem vai ficar amaldiçoado é você. Então perdoar é simplesmente trazer essa clareza. Permitir que perdão é uma moeda de tanto valor que só é encontrada no coração de herdeiros do reino de Deus. Parabéns. Então, quando a gente olha para o perdão, olhando para essa questão da face, é muito fácil. É só a pessoa entender o seguinte: alguém te ofendeu, ok, dá o outro lado. Mas para quê? Para dizer para ela: brigue sozinho, fique com o seu problema só. Resolva as tuas brigas particulares. Não, mas você não ficou ofendido? Por que você não revida? Não. Eu prefiro deixar que você brigue só, porque eu quero ter essa moeda aí de herdeiro do reino de Deus. Exatamente. E ser herdeiro do reino é muito melhor do que entrar numa briga pessoa a pessoa que não leva a nada. Só traz dissensão, né? Exatamente. Traz dissensão. Não agrega valor. A falta de perdão, ela não agrega valor em nenhuma área das nossas vidas. E um herdeiro, ele tem que se comportar como herdeiro. Quem é herdeiro do reino não entra, usando as suas palavras, não entra em guerra dos outros para carregar peso dos outros. Exatamente. Não quer levar um cadáver com ele. O meu futuro não precisa de mais pessoas para tentar destruir. Eu não vou levar para o meu futuro um cadáver amarrado nas minhas costas. Não vou. Eu não vou levar para o meu futuro alguém que me deixou magoado no passado, senão o meu futuro continuará magoado. Quando eu perdoo, eu permito que o meu futuro seja melhor do que o meu passado. Glória a Deus. Mas essa do cadáver com bicheira, eu carregando por falta de perdão, essa aí eu gravei. Gravei
essa aí, porque se você tentar visualizar a cena, é isso aí que é a falta de perdão, carregar um cadáver cheio de bicheira nas tuas costas. Ou seja, essa bicheira vai pular para você. Você vai entrar em guerra dos outros por falta de perdão, por causa de pessoas desligadas de Deus, querendo descontar em você para que você entre e fique desligado também. Exatamente. É a face. A face é o melhor exemplo. Dizer para a pessoa o seguinte, olha, ele me ofendeu, dá o outro lado. Mas por que você não revida? Não, porque a guerra é sua, eu não quero trazer para mim. Guerrei as suas guerras internas, viva com ela e faça o que você quiser. Eu vou estar comigo, né? Eu não quero compartilhar dela. Vai sozinho para ela. Eu não vou entrar nela. Que bênção. Aproveitando, nós temos 4 minutinhos ainda. Eu gostaria que o senhor falasse da palestra de segunda-feira, 8h20, 20h20, toda segunda-feira, 20h20. Me fala aí, porque para todo mundo ouvir, porque, olha, para mim foi fantástica. Foi bom, que bom. Nós vamos estar toda segunda-feira, às 20h20, nós temos lá o projeto Desperte Sua Coragem. A intenção é dar ferramentas para despertar um vencedor, né? Nós falamos sobre a visão do vencedor na segunda-feira, né? E nós vamos falar na próxima segunda agora, nós temos mais uma dentro das chaves do vencedor, do código do vencedor. Nós vamos falar sobre a influência de um vencedor. Então, todo vencedor, ele é influenciado e ele influencia. Então, descobrir as influências vai fazer você alcançar o que você sonha. E nas terças-feiras, eu estou com a escola falando de casamento, que eu comecei 8h20, 20h20, mas na próxima terça-feira eu começo às 21 horas, para pegar os casais antes de dormir. Olha, estava boa de ontem, eu passei lá ontem, estava boa. E eu tenho um livro, hein? Eu tenho aquele livro. Ontem nós falamos que relacionamento começa primeiro que casamento. Então, falamos sobre o casamento, o relacionamento é flex, porque tem combustíveis, vários combustíveis, e o casamento é híbrido, porque o carro híbrido é aquele que vai para a água e fora, né? Então, eu falei sobre o casamento é híbrido porque ele tem que ser natural e espiritual. Porque, vou deixar rapidinho essa chave, porque o casamento não pode ser só carnal, não pode ser só natural. Porque ele não responde a Deus. São os casamentos homossexuais que não respondem a Deus. Então, ele não pode mergulhar no espiritual. Mas o casamento de hétero, que foi para isso que Deus fez o homem, para casamento entre héteros, pessoas de sexo oposto para se reproduzir. Então, Deus, quando faz o casamento, ele faz... Um abraço, meu amigo. Ele faz o casamento justamente para que ele esteja no nível natural e no nível espiritual. E só o homem é capaz de chegar a esse nível natural e espiritual. Amém. Terça-feira, não podemos... 21 horas. Falando de casamento, transformando relacionamento. Amém. Apóstolo, a paz do Senhor, é muito bom ter o Senhor. Se vemos na próxima quarta, às 21 horas, com mais um tema para crescimento espiritual de todos. Um abraço, meu reverendo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz.